pecado 24. Em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Irmãos, observando esses versículos, existe muita dúvida na cabeça de algumas pessoas. Algumas dúvidas como pode um homem pecador ser salvo? Às vezes existe a pergunta: como é que um pecador ele vai se salvar? Como pode um homem justo ser declarado justo aos olhos de Deus, que é santo? Como pode um homem tão vulnerável ter a garantia de salvação? Como é que pode essas coisas acontecerem? Quem já ouviu alguém dizer: como é que pode? Já matou, já roubou, já bebeu, já fez tudo que é de ruim, agora diz que é salvo. Quem já ouviu alguém falar? Eu já ouvi. Eu já evangelizei no meio da rua, já evangelizei no sinal, no sonho, eu já ouvi muitos falar sobre isso. Mas como pode o homem pecador ser salvo? Como pode uma pessoa ser injusto e apresentar justo diante de um Deus santo? Como pode um homem tão vulnerável ter a garantia de salvação? O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever as cartas aos Romanos, no capítulo 8, versos 29 e 30, Paulo ele vai responder essas perguntas. Paulo ele vai dizer: Deus nos escolheu desde a eternidade. Deus ele nos predestinou para a salvação desde o princípio, pela santificação do Espírito, na fé e na santidade. Eis a pergunta, a resposta para esse tipo de pergunta. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele vai falar que Deus ele nos escolheu. Diz para a pessoa que está ao teu lado: então Deus te escolheu. Ainda que o mundo viesse a ser formado, criado do pó, ele já nos escolheu, nos predestinou para a salvação. E isso, irmão, é algo que vem de nós. Deus não olhou para nós e viu algo interessante, não. Ele não olhou para nós e viu algum interesse, não, é porque Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para a salvação. O que antes conheceu, que também predestinou para ser conforme a sua imagem. Desde o princípio, pela santificação do Espírito, da fé e da verdade. Agora observando aqui o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele encerra o seu primeiro livro, o Evangelho, tratando de uma grande comissão. O evangelista Lucas aqui ele vai encerrar o seu primeiro livro, o Evangelho, tratando da grande comissão. Jesus deixou bem claro para os discípulos: vocês não saiam de Jerusalém. Pode botar Lucas aí que você vai entender. Jesus deixou claro aos discípulos que ele deveria ir
E em meu nome prego arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. E em seguida ele mostra a necessidade de capacitar a sua igreja. Irmãos, o Evangelho só deveria ser pregado depois que a igreja recebesse a capacitação do céu. Aí em seguida ele vai mostrar a necessidade da capacitação do poder. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Coloca 48 e 49, você vai ver isso. Então, o discípulo estava com a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas não era de qualquer forma. Eles tinham que ter uma preparação. Eles tinham que receber um revestimento de poder. Aí agora Lucas, ao escrever o seu segundo livro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é o Atos, é escrito por o evangelista Lucas. Agora Lucas, no seu segundo livro, ele começa a retornar no assunto da grande comissão, do grande chamado de pregar o Evangelho. Lá em Lucas, em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Por que nós cristãos temos que entender que não é só sair para evangelizar? Tem que ter um revestimento, tem que ter uma preparação para evangelizar. Porque se fosse só sair para pregar era mais fácil. Mas Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas você não pode sair agora. O Evangelho vai ser pregado, mas não é agora. Por que o Espírito? Deus ele queria que os discípulos e as pessoas recebessem revestimento de poder, para eles pregar com ousadia, com autoridade e com unção. Sabe por que Deus permitiu que a igreja só saísse para pregar depois do revestimento de poder do Espírito Santo? Para evitar o que aconteceu hoje, o que está acontecendo. Milhares de religiões têm se levantado no mundo, que pregam a sua teoria, que pregam o seu ponto de vista, que pregam e acreditam nas suas crenças. Por quê? Porque eles simplesmente estão só pregando. Eles estão só levando os seus argumentos. Mas com a igreja foi diferente. O Senhor disse: vocês não saiam até que receba a unção do Espírito Santo.
E após os discípulos receberem o Espírito Santo, eles saem para evangelizar com resultados. A primeira sermão do apóstolo Pedro, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Por quê? Que logo na pregação de Pedro, quem era Pedro? Era uma pessoa que não conhecia a letra, que não tinha muito conhecimento da letra, porque vivia da pesca, mas foi um homem usado pelo Espírito Santo para pregar, para testemunhar e para levar o ID do Senhor. E a Bíblia fala que a pregação de Pedro, mais de 3.000 almas receberam a Cristo. Mais de 3.000 almas receberam a Jesus. E a Bíblia vai falar no livro de Atos que o número de salvos Deus ia multiplicando, porque aonde eles pregavam também curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos e profetizava pelo poder do nome de Jesus. Diz para a pessoa que está do teu lado aí, não é só evangelizar, tem que estar, aumenta o volume aí, por favor, tem que estar revestido de poder, tem que saber o que está falando. Não é chegar na rua e botar os drogados para o inferno, os bebês para o inferno, não, tem que ter um revestimento de poder. Porque não tem como fazer missão, não tem como fazer missão sem pregação, e não há pregação sem poder, não há testemunho eficaz sem o Espírito Santo. Primeiro, a igreja tem que se revestir de poder, e em seguida pregar com autoridade, com eficaz. E em Lucas, nós iremos aprender dentro desse versículo algumas lições, porque não tem como fazer missão sem mensagem, não tem como pregar sem poder, porque não há testemunho, porque a igreja ela tem primeiro que ser revestido de poder. A igreja ela tem que se preparar, porque não é só pegar a Bíblia e botar debaixo do sovaco e sair aí pensando, não, tem que ter um preparamento, um preparo. Não é só aceitar Jesus hoje, amanhã evangelizar. Isso aí é bom, o crente tem vontade de fazer isso quando ele aceita Jesus, mas não é simples assim. Porque quando a gente sai para evangelizar, a gente vai entrar no território de Satanás, irmãos. E se nós não tivermos preparados espiritualmente, se não tiver preparado com a palavra, o que vai acontecer? Vai acontecer como os filhos de servos. Eu te conjuro em nome de Jesus, sai! Aí Atos vai falar sobre isso. Isso
uma pessoa, aí ele foi, entrou na favela, aí se dividiu, aí o irmão sumiu. Todo mundo falou, cadê o irmão? Saiu para evangelizar, entrou não sei aonde. Aí quando pensou que não, acharam o irmão bêbado, dentro de uma favela bêbado. Por quê, irmão? Porque não é só evangelizar. Existe uma preparação para pregar o Evangelho. A intenção do novo convertido foi até bom, mas ele foi atraído por aquilo que ele era fraco. Ficou lá caído na favela mesmo. Por quê, pastor? Porque não é só evangelizar. Por isso que Jesus disse: olha, vocês não saiam até que do alto receba poder e autoridade. Não é só pegar a Bíblia e chegar e dizer: ei, Jesus te ama. Isso aí é louvável, é bom demais fazer isso. Mas existe uma certa preparação. Porque se a igreja não se preparar para estar fora dela, para evangelizar, porque não existe pregação sem poder. Os filhos de Zé estavam brincando, viam os apóstolos expulsando demônios. Aí eles chegam e dizem: é só falar no nome de Jesus, é assim? Eu te conjuro que em nome de Jesus, sai! Aí o demônio, os filhos chegam e dizem: olha, eu te conjuro em nome de Jesus que Paulo prega. Quem era Paulo? Era o pregador. Paulo era um homem que era cheio do poder do Espírito Santo. Aí os demônios chegam para aqueles homens e dizem: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem são? Você nem sabe o que aconteceu, né, irmão? Eles foram espancados pelos demônios e saíram nu e feridos. Por quê, irmão? Porque não é só evangelizar, não é só simples assim, não. Tem que ter uma preparação de atitude, que é o que as pessoas não querem. Tem que vir para a doutrina para ouvir o ensinamento, tem que estar na escola para ver o que é que Deus tem para nos ensinar, tem que vir para os cultos para se revestir, para se fortalecer. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem sair. E Jesus diz: olha, não saia de Jerusalém até que do alto receba poder do céu. E no Evangelho de Lucas, dentro desses alguns versículos, nós podemos aprender algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos aprender é o conteúdo da pregação. Em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Sabe o que é isso, irmão? É a mensagem que a igreja deve pregar. Você sabe o que as igrejas estão pregando hoje? Prosperidade e cura. E está perdendo o foco, o conteúdo da pregação. Estão pregando prosperidade, milagre, mas não estão pregando arrependimento para remissão de pecado. Hoje,
não são as que estão lotadas, irmãos. As igrejas hoje estão tão lotadas que os pastores estão fazendo 4 cultos por dia. É 7 da manhã, é 10 da manhã, é meio-dia, que tarde, que é de noite, porque está tão lotado que não cabe só um culto. Mas pregar sobre arrependimento e remissão de pecados, as igrejas são superlotadas de pessoas em busca de arrependimento. Não, as pessoas estão em busca de milagres, prosperidades e revelações. Muitos, eles não vêm ao culto para ter um encontro com Jesus, mas ele vem simplesmente para receber a bênção. Eu vou para a igreja hoje para receber a minha bênção. Eu vou para a igreja hoje para receber o meu milagre, para receber a minha cura, a libertação, a minha prosperidade. Por que eles vão em busca disso? Porque as rádios e as TV evangélicas estão dizendo tudo. Vem para cá porque aquele é bom, vem para cá porque aquele tem prosperidade, vem para cá porque aquele que Deus cura. Sai daí onde tu está, que Deus não faz nada na tua vida, vem para cá que tu vai ver algo. É o que a gente vê hoje na televisão. E as pessoas esquecem que a gente está trabalhando com um reino só. A gente está caminhando, que é o que eu penso, é indo para um céu só. E as igrejas estão perdendo o conteúdo da pregação. Não há mais perdão de pecado. Não há arrependimento de pecado sem pregação, sem o conteúdo da mensagem. Que é o que a gente não ouve hoje. Hoje você vai para uma igreja, tudo climatizado, os banquinhos estofados, tem cantina ao lado dela para comer, jantar, merendar, ficar o dia todo. Mas você não consegue ouvir uma palavra de arrependimento. O que a gente ouve hoje é: Deus está te dando uma aliança. Eu vejo uma aliança, irmã. Teu varão está bem pertinho. Deus manda te dizer que está bem pertinho. Aí a irmã, glória a Deus, pastor, está quantos anos que eu dá mal. Mas não pode fazer isso. É o que as pessoas querem ouvir hoje, irmão. Ei, irmão, recebe aí a chave do carro. Recebe aí a cura. E o arrependimento de pecado, ninguém ouve mais pregar nas igrejas. Vinda de Jesus, ninguém consegue ouvir mais hoje. Por quê, irmão? Porque estão perdendo o conteúdo da pregação do Evangelho. E Lucas vai dizer que em meu nome pregaram arrependimento e a remissão dos pecados. João Batista, quando ele apareceu no deserto, ele não chegou dando chave de carro, ele não chegou revelando, ele não chegou profetizando, ele chegou logo, foi enfrentando logo todo mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho de João, o Evangelho vai falar sobre isso. João Batista sempre pregou o arrependimento de pecado. E a Bíblia diz que toda a multidão dos confins
Deus vai te levantar do pó e da cinza. Deus não vai dizer que está contigo. Não. A mensagem de João Batista: arrependei-vos, raças de víbora. Era a Bíblia, irmão. As pessoas ficavam com raiva? Não. As pessoas vinham chorando e diziam: João, eu quero ser batizado. Quem vos me livrará da ira de Deus? É as pessoas querendo o arrependimento, querendo se batizar, e João Batista reforçando mais a sua mensagem. E as multidões vinham para ser batizado pelo João Batista. Por quê? Porque ele pregava o arrependimento de pecado. A gente não pode perder o conteúdo da pregação. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no Evangelho de Lucas é o alcance da pregação. Lucas diz que a igreja deve pregar arrependimento para remissão de pecado a todas as nações. O evangelho deve ser pregado em toda a igreja, em todo o mundo e em todo o tempo. Embora a pregação tenha começado em Jerusalém, mas não foi só em Jerusalém, não foi só destinado apenas ao povo de Deus, mas toda a criatura da terra. E hoje muitos têm negligenciado a pregação. Jerusalém foi aonde iniciou a pregação do Evangelho. E uma coisa que eu acho interessante é que hoje as igrejas estão negligenciando a pregação do Evangelho, estão negligenciando a comissão, a missão que Jesus delegou a ela. Foi o que aconteceu na época de Jerusalém. Em Jerusalém, quando eles receberam o Espírito Santo, revestido de poder, eles começaram a pregar, a evangelizar, a curar, a expulsar demônios. Aí eles disseram: aqui é que é bom. Eu vou lá sair desse negócio de confim de terra. Eu vou ficar aqui em Jerusalém, que aqui até a sombra de Pedro cura. Eles ficavam acomodados, mas existia uma passagem que dizia até os confins da terra. Eles não entenderam, eles queriam ficar só em Jerusalém. Olha o que foi que aconteceu. Houve uma perseguição em Jerusalém, que muitos foram mortos, e depois que a perseguição veio em Jerusalém, eles se espalharam em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Foi preciso uma perseguição para a igreja se acordar. Foi o que aconteceu na época. Porque a ordem de Jesus era que comece pelo Jerusalém e depois prossiga Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão acomodadas dentro das igrejas. Ninguém quer sair para evangelizar. Ninguém quer sair mais para pregar. Hoje os pastores estão tudo acomodados nas suas igrejas, confortáveis. Ar-condicionado, uma banda, um grupo de louvor, uma mensagem boa. Quem é que quer sair para evangelizar? Ninguém quer. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Aí foi o que aconteceu. O Senhor permitiu uma perseguição da igreja. Alguns foram esquartejados até a morte.
Uns foram para Samaria, para a Judéia, aí começaram a pregar o Evangelho. O homem vinha caminhando na sua carruagem, aí o Espírito Santo usa o apóstolo para evangelizar o eunuco. Aproxima-se dele. E ele estava lendo o livro do profeta, e ele diz: entendes o que ler? Aí ele começa, o Espírito Santo começa a usar Filipe. Aí ele ministra, isso aí já depois que a igreja se espalhou. Aí Filipe chega até o eunuco, aí aquele homem ouve a mensagem, é tocado pelo Espírito Santo, aí ele diz: o que me pedes de eu ser batizado? E naquela mesma hora que o eunuco é batizado nas águas, e ele sai feliz. Por quê, irmão? Porque o Evangelho estava começando a ser pregado aos confins da terra. O Evangelho estava se espalhando até os confins da terra. E muitos hoje estão negligenciando, estão deixando de lado essa comissão. Hoje as igrejas, os pastores estão preocupados somente com seus membros, com seus belo tempos. Estão preocupados só de recarregar e estão esquecendo de ir ao alcance da pregação. A igreja precisa sair fora dos portões. A igreja precisa sair para fora e evangelizar até os confins da terra. Precisamos ser testemunha de Cristo. Precisamos pregar o que Jesus fez em nossa vida. E em terceiro lugar, temos que ter um compromisso com a pregação. Bota aí o 48. Lucas 24, 48. Lucas, ele enfatiza que os pregadores são testemunha que também pregam a palavra. Ele diz: vós sois testemunha. Irmão, nós estamos aqui porque Jesus nos alcançou. Se eu for dar uma oportunidade aqui para cada membro para falar, cada um vai dizer quem era. Eu era uma pessoa que batia nos crentes, eu era um bêbado, eu era drogado, eu era um gangueiro, eu era uma louca, eu era uma pessoa que daqui todo mundo vai ter algo para falar de quem era. Por que era e não é mais? Porque Jesus nos transformou. Glória a Deus. Porque Jesus nos alcançou. Então Lucas, ele vai dizer que nós que pregamos também somos testemunha. Nós que pregamos a palavra deve falar do que ouviu, do que viu e do que experimentou. Quem era você? Eu era um bêbado. Você vai pregar e vai falar do que Jesus fez na sua vida. Eu dei um testemunho aqui no domingo passado, da onde foi que eu vim, de quem eu era e de quem eu sou hoje. Lucas, ele diz que nós temos que falar do que ouviu Jesus
viu os milagres e do que experimentou a sua presença. Porque a vida do pregador, ele está acoplado com o comprometimento com a mensagem. Eu prego o Evangelho e tenho que viver o Evangelho. É um compromisso que nós cristãos temos que ter. É pregar aqui e viver aí embaixo. O nosso papel, irmão, como cristão, é pregar o que viver o que prega e ser testemunho lá fora. Quem você é? Se envergonhe de dizer quem você era, não. Para as pessoas dizer, Deus mudou-te ele. O que Deus não pode mudar? Deus transformou o pastor que era louco. O que Deus não pode transformar? Deus transformou o presbítero, o diácono, a obreira, a missionária, a fulana. Por que Ele não transforma também os meus? O pregador, ele também é testemunha daquilo que ele fala, daquilo que ele ouviu. Nós estamos aqui porque nós ouvimos Jesus. Amém ou não amém? Nós estamos aqui porque fomos transformados por Jesus. Se possível, irmão, a gente temos até que morrer por amor a esse testemunho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no capítulo 26 em diante, do 12 em diante, Paulo ele vai falar do seu testemunho em defesa, que pegaram ele para matar. Aí Paulo, ele em sua defesa, diante de Agripa, ele vai falar do seu trabalho, ele vai falar das pelejas, das batalhas. Ele vai dizer, rei Agripa, é o seguinte: eu era um homem muito zeloso pela lei, pedia carta, autorização para prender os cristãos, matava, botava na prisão. Aí eu recebi uma carta para Damasco. Aí eu fui também pegar os crentes que estavam lá em Damasco. Só que algo me aconteceu, uma luz do céu brilhou sobre mim. Os que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz. Está lá, você vai ler isso, você vai entender. Aí uma voz que dizia: Saulo, Saulo, que me persegue. Aí Saulo cego e diz: a quem eu vos falo, eu estou falando. Aí ele vai dizer: tu não é para ti, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele começa a testemunhar o rei Agripa sobre o encontro que ele, olha aqui, é o encontro que ele teve, irmão. Paulo aqui ele está falando do encontro que ele teve com Deus. Hoje os crentes, ele é liberto dos demônios, ele é liberto da droga, da prostituição, da cachaça, do vício, da loucura, de tudo. E ele tem vergonha de andar com a Bíblia. Anda com a Bíblia dentro da bolsa, anda com a Bíblia no celular para ninguém saber que ele é crente. Ele é o crente 007, ninguém sabe que ele é crente. Ei, irmão, a gente tem que testemunhar, viu? Paulo, diante de uma autoridade maior, ele dá um testemunho de como ele teve um encontro com Jesus. Aí ele vai falar de como ele teve um encontro com Jesus, de como Jesus pegou ele. Aí lá no verso 29,
O rei Agripa vai dizer assim: Paulo, um pouco, tu quer me persuadir a ser crente? Está na Bíblia. Por pouco você me convence a ser crente como tu. Aí a Bíblia, tu me persuadiste a ser cristão em pouco tempo. Por quê, irmão? Porque Paulo, ele não mediu esforço para testemunhar o seu testemunho, falar sobre Jesus, a maior autoridade do império. Aí Paulo, ele vai dizer que pede a Deus que não só em pouco tempo, verso 29, que não só em pouco tempo que o Senhor se converta, mas que todos os que me ouvem. Eu peço a Deus que não em pouco tempo, mas por muitos, não só você, mas também os que me ouvem. Irmão, nós que pregamos essa palavra, precisamos ter um compromisso com a pregação, precisamos ter um compromisso com o nosso testemunho. Todos os apóstolos de Jesus foram materializados pelo seu testemunho, foram mortos pelo seu testemunho. E hoje, você sabe o que acontece? As pessoas têm vergonha de ser crente. É crente, eu sou crente não, quem é crente é papai. Não. Tu é crente? Eu mesmo não sou crente não. As pessoas estão se envergonhando de Jesus. Ainda hoje, muitos estão morrendo por essa mensagem. Outros estão, enquanto muitos estão morrendo por essa mensagem e por esse testemunho, outros estão lucrando com essa mesma verdade. Sabemos que o caminho, irmão, é estreito, mas nós não podemos deixar de levar o Evangelho. Nós não podemos deixar de pregar esse Evangelho. Nós não podemos deixar de testemunhar daquilo que Jesus fez por nós. Nós não podemos deixar de testemunhar, de falar da salvação para os nossos amigos, para os nossos parentes, para aqueles que estão sobre a nossa volta. Porque essa responsabilidade de pregarmos o Evangelho, Deus colocou na responsabilidade de todos aqueles que recebem a Ele como Salvador de sua vida. Não podemos deixar de testemunhar. Sejamos um ganhador de almas para o reino dos céus. Precisamos buscar um revestimento de poder, porque Deus nos escolheu com propósito. Diz a pessoa que está ao teu lado: Deus te escolheu com propósito. Então não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Hoje você está aqui arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, porque alguém morreu para que esta palavra chegasse até nós. Você sabia disso? Isso é uma pessoa que está do lado. Você sabia que alguém morreu
para que esse evangelho chegasse até a nós. Aí o que está acontecendo? A gente simplesmente cruza os braços e ignora a comissão que Jesus colocou sobre a nossa vida. Que neste mundo de missão, irmão, você venha sair daqui um evangelista da casa de Deus. Você venha sair daqui um missionário da casa de Deus. Você venha sair daqui um pregador do evangelho. Ah, pastor, mas eu nem prego no altar, eu nem apareço aqui. Não, estou falando aqui não, irmão, estou falando lá fora. Nós somos testemunhas de Cristo. Sereis minhas testemunhas, diz o Senhor, tanto em Jerusalém. Jerusalém começa lá pela tua casa. Alcance o teu pai, os teus irmãos, teus filhos, a tua mulher. Depois que tu alcançar Jerusalém, que é a tua família, aí tu começa a se espalhar para os demais lugares. E quando pensar que não, você vai alcançar o ID do Senhor. Você pode receber essa mensagem? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Que eu e você venhamos sair daqui, irmão, com uma visão diferente. Jesus transformou minha vida, Ele pode transformar a vida daquele homem que está deitado na calçada. Jesus transformou minha vida, Ele pode transformar a vida daquela mulher que está nas esquinas. Jesus transformou minha vida, Ele pode transformar a vida daquela pessoa que está abandonada pela sociedade. Porque o papel do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento e reconheçam que Jesus é o único Salvador. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ter o conhecimento da salvação. Amém? As palmas louvem ao Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor. O grupo de louvor vai estar trazendo mais um louvor. Enquanto o grupo louva ao Senhor, você está com a oportunidade de estar contribuindo com o seu dízimo e com a sua oferta. Tá bom? Você não tem dinheiro, você vai fazer um Pix, tá certo? Uma das nossas cadeiras, nós temos aí o QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular, você vai fazer uma oferta, você vai fazer um dízimo, tá certo? E quem não tem, venha até o gasofilácio, faça a sua oferta e deposite o seu dízimo. Onde você me chamava de pai.